eu sou Alda Andréia e estou aqui na TV4 para falar de cultura e todos os aspectos que o tema abrange. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto que atinge a todos, de forma direta ou indireta, mas apenas uma pequena parcela da população é empática e de alguma forma se envolve. A grande maioria é indiferente ou mesmo rejeita. Hoje nós vamos falar dos animais abandonados e como isso é uma característica cultural de um povo. E para conversar conosco, nós temos aqui a presença de uma pessoa muito conhecida e muito querida na cidade. Ela desenvolve um trabalho social maravilhoso e há anos. Empática, ela é incapaz de virar as costas para a dor do outro, mesmo que esse outro seja um gato ou um cachorro. Ela tem sido um verdadeiro anjo da guarda dos animais abandonados e uma defensora ativista dos idosos e das crianças carentes. E eu estou falando de Lionete Matsui, também conhecida como Lia Arigato. Lia, querida, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o meu convite. Muito obrigada por você ter me apresentado, principalmente na causa animal, que é o meu grande forte, e por esse motivo, por falta de políticas públicas, depois de 34 anos de residência em Porto Seguro, eu resolvi abraçar a causa e me candidatar a vereadora e finalmente consegui. Conseguiu. Mas em 4 anos é muito pouco, porque é a primeira vez que a causa animal está no âmbito da gestão da É a primeira vez realmente, Lia. Realmente. Agora, Lia, você se candidatou a primeira vez e ganhou. Foi, mas é porque, felizmente, as pessoas protetoras não se venderam, entendeu? Não, é verdade. Não se venderam, foram fiéis ao trabalho que nós fazemos, porque nós somos em várias protetoras. Não pense você que no âmbito de Porto Seguro, nos bairros distantes, em cada local tem meia dúzia que sofre como nós duas. Eu sei que você também é uma grande protetora e parabenizo você desde quando eu cheguei aqui. Fiquei sabendo também que você era uma grande protetora de animais, né? Através da nossa veterinária Fábia. E é muito importante que nós sejamos unidas, porque são poucas pessoas que se preocupam com a causa animal, principalmente animais de rua. Eles acham que é um lixo e não é. São animais abandonados porque não nasceram na rua. Eles foram abandonados e eles merecem o nosso carinho e atenção de pelo menos a parte da saúde a gente se preocupar, vacinando, vermifugando, castrando, para que o controle de natalidade seja, né, contido para que não tenha mais animais na rua. Com certeza. Lia, você acha que esse fato, essa indiferença de grande parte, eu não sei se você percebe da mesma forma, mas essa indiferença das pessoas, eu vejo grande parte indiferente e uma outra parte simplesmente rejeita. Além de ser indiferente, uma parte é indiferente, a outra rejeita. Você acha que isso é cultural? Está relacionado à condição social, financeira? Ou de educação mesmo? Você liga isso a quê, Lia? Em parte é cultural. Nós brasileiros somos insensíveis ao próximo, independente de ser humano ou de animal. Eu vejo isso quando eu me aposentei em 96, eu recebi uma quantia boa e eu disse o seguinte: eu vou seguir o que a minha mãe sempre falou, vamos ajudar o próximo. E o próximo são os meus empregados, meus funcionários, meus amigos e as crianças, a população, porque eu vivo e amo o Porto Seguro, então eu tenho que fazer por essa cidade um benefício que eu faria como se fosse minha casa, entendeu? Então eu acho que o brasileiro, infelizmente, nós não estamos preparados e nós não temos a cultura. Por exemplo, não vamos fazer a comparação. A cultura oriental, que é uma disciplina de atitude. Entendi. O que falta em nós brasileiros é atitude.
Eu acho que empatia também, né, Lígia? Empatia. Mas atitude envolve empatia, envolve disciplina, envolve educação. É o rigor da disciplina oriental. Agora, Lia, você não acha que, vamos dizer assim, que a pessoa já aprende a gostar e se importar com o animal, ou ela já nasce com isso? Olha, tem pessoas que têm ojeriza por alguma coisa. E por animal também. Tem gente que não gosta de animal. Parece acho que nunca deve ter ido em zoológico, por exemplo, né? Quando era criança. Então, o animal, ele é visto por essas pessoas como se fossem inimigos, uma afronta ao ser humano. E não é. Nós temos eles como hoje, eu vi o meu amigo César, que achou o cachorrinho, que ele chorava de dor de ter perdido, e hoje ele chegou a passar mal. De tanto ele amor perdeu, que ele um amigo tem. seu perdeu um cachorro? Um cachorrinho faz 4 dias e hoje ele achou. Quando ele encontrou lá no na Vila dos Bichos, ele chegou a passar mal, ele teve que ser socorrido. Porque é uma relação de afeto, gente. O animal é um amor incondicional, né? Isso. Inclusive, quando a gente diz que as pessoas, né, que chegam na terceira idade, por exemplo, lá no asilo docilar, eu incuti que tinha somente um cachorro. O que eu percebi? Que quando eu coloquei 2 gatos e mais um cachorro, os idosos, eles tinham mais alegria, mais satisfação de sair lá fora, entendeu? Então, é diferente de você adotar uma criança, porque a criança ela cresce e segue o mundo. Lógico. E o animal ele vai sempre ficar com fidelidade, a criança é um indivíduo, é um universo único que você vai criar não para si, né? Você vai dar suporte para ela se desenvolver e para ela evoluir. Agora, o animal não, o animal ele tem uma dependência não só física, mas uma dependência também emocional. Né? E tem aquela velha história de que o gato gosta da casa. Não é engano. O gato ele gosta do ser humano, de ser bem atendido, de boa casa, boa comida, bom carinho. Como nós, né? Como nós. O cachorro também. Como nós. E eu acho engraçado, sabe o que eu percebo? Toda pessoa que não gosta de animal, principalmente gato, eles têm a mania de querer justificar. Eu não sei se você já ouviu. Justificar, eu não gosto de gato porque gato gosta da casa, não gosta do dono. Porque gato é interesseiro, porque gato isso. Até que chega um momento, por exemplo, aconteceu com uma grande amiga minha que não gostava. E uma gata adotou-a. Não foi ela que adotou a gata, gente, foi a gata que adotou. Transformou a vida dela completamente. Com certeza. Para melhor, viu, gente? Para melhor, né? Eu acho assim, ó, que essa pessoa, mesmo que tenha sido tarde, ela descobriu, né, através desse carinho dessa gata, de saber o quanto ela é importante na vida de alguém, entendeu? Porque quando nós chegamos numa certa idade, principalmente hoje em dia que os seres humanos se separam com mais frequência, né? Você vê muitas pessoas solteiras, então ela percebe que nós somos descartáveis e sempre tem o animal de estimação, realmente ele é fiel. Eu conheço histórias, a minha sobrinha, Núbia, o cachorro foi levado, depois de 2 anos ele voltou no portão. Quando falou o nome dele, ele veio correndo. Então, isso significa... Como assim? O cachorro foi levado? Não foi levado. É um pastor alemão, né? Que saía todo dia para a rua e ia para a praia. De repente, alguém achou que devia estar perdido alguma coisa, levou e deve ter prendido... recolheu o cachorro. Deve ter prendido alguma coisa. Depois de 2 anos, ele conseguiu voltar para casa. A gente não sabe de qual distância, mas ele entrou no portão. Quando o Márcio e minha sobrinha
chamou ele pelo nome, ele veio correndo como se como se fosse ontem, né? Que ele tivesse. Não esquece, né? Não esquece. Não esquece. E tem vários casos assim, né? Tem vários casos de gato também, né? De gato também. Gato que também. foi morar o dono morreu e passou até no jornal. O gato. Hoje eu assisti um vídeo que o gato ele chocou ovos, nasceram os pintinhos, ele cuidou dos pintinhos, né? Esquentou os pintinhos e depois aparece já os pintinhos já maiorzinhos e ele correndo, brincando com os pintinhos. Eu acho que eu vi esse, eu acho que eu vi esse vídeo, é muito interessante. Não, você vê várias situações que são, né, sui generis, a gente vê um vídeo desse. Mas, em suma, o animal, ele tem que ser respeitado dentro da raça dele, né? Uhum. Ele vai ser de estimação e nós temos o nosso espaço e nós temos que, como protetoras, defender e cuidar deles, mas dentro da condição de animal. Lógico. Não humanizar um animal. Não, um animal, claro que não, claro que não. Algumas pessoas confundem, né? Isso. Confundem, não é um ser humano. Aí quer botar roupinha, aí quer botar aquelas coisas. Não é um ser humano. Ou quer que o animal tenha determinados comportamentos, né? Como se fosse um humano, e não é assim, né? Falando em animal, a minha maior preocupação por eu ter entrado na política é exatamente por falta de política pública para a gente poder nos embasar e poder cobrar da prefeitura, cobrar do estado, né? Uma melhoria. Por exemplo, já estou em projeto de fazer a clínica veterinária municipal lá no Porto Alegre 2, ao lado da unidade de vigilância em zoonose. Ai, que legal. Então, nós estamos na parte da planta, que todo um processo burocrático de instituição pública é dessa forma. Demora-se muito para você chegar. Fiz o projeto, foi aprovado na Câmara e agora nós estamos em processo. Já sabe que vai ser lá naquele local e ali nós vamos tentar fazer também a ecoterapia. Porque nós resgatamos os cavalos. Nossa, que maravilha! Então, no fundo, tem espaço suficiente para fazer as duas coisas. Isso quer dizer, então, Alda, que infelizmente 4 anos é pouco. Então, eu vou ter que permanecer por mais 4 anos, se a minha saúde deixar, para poder desenvolver todo um trabalho que a comunidade precisa para dar uma atenção, para dar um suporte para seus animais. É aquela questão, sabe? A Lia, gente, ela está vereadora não por uma questão de poder, né? Poder político, né? Não é uma questão de poder, é porque realmente ela tem um ideal, ela tem uma... A causa. A causa dos animais. Eu luto por essa causa. Luta por essa causa, de fato, e realmente. E eu costumo falar ali, você recebeu uma grana, né? Eu não sei o valor, eu não sei o montante, eu sei que você já investiu uma quantidade muito grande, tá? Que ela poderia simplesmente ter usado para ela, tá? Para ela poderia ter usado, poderia ter viajado, poderia ter gastado com ela, com vários luxos, e ela não fez. Então, assim, isso tem que ser levado muito em conta. E hoje, para poder manter essa minha causa, eu gasto toda uma aposentadoria, o salário de vereadora e os imóveis dos aluguéis que eu tenho, né, alugado. E é insuficiente, inclusive. Mas eu, como eu disse, né, por eu defender uma causa, eu não posso depender do outro. Eu preciso de andar com as próprias pernas. Como eu peço para cada protetor andar com as suas próprias pernas. Sim. Fazer alguma tarefa, algum trabalho que deu um rendimento para poder manter o trabalho de protetor, que é muito importante cada um... É um trabalho de formiguinha. De formiguinha. E às vezes eu tenho a sensação que a gente fica enxugando gelo, né? Com certeza. Que a gente fica enxugando gelo. Mas por isso que eu entrei na política pública, porque nós precisamos
ter condição e ter o amparo da instituição pública. Agora, Lia, desde quando eu cheguei em Porto, que tem 26 anos mais ou menos que eu estou em Porto, e eu lembro, gente, que eu tinha medo de ir para o Baianão. Mas eu tinha medo de ir para o Baianão não por medo de ser assaltada nem nada. Eu tinha medo porque todas as vezes que eu ia para o Baianão, eu voltava com pelo menos um cachorro. Eu recolhia. Não aguentava. Teve vezes de eu voltar do Baianão com 2 cachorros no carro. Mas isso sabe? Ainda. Mas diminuiu muito, Lívia. Diminuiu bastante. Muito. Na cidade você quase não vê, a gente quase não vê. E eu falo assim, com a alma limpa, que nós devemos isso a essa mulher. Porque o trabalho de castração, o trabalho, aquele castramole, eu quero que você fale também, os anos que você vem desenvolvendo esse trabalho, incansável, batendo ali, olha, sabe, tomou a frente, né, Lia? Você tomou como a sua bandeira, né? Tomou a frente mesmo. Foi, porque eu senti que nós estávamos fazendo parte de um grupo, uma minoria até hoje, né? Porque você mesmo disse que a causa animal não, é a minoria que se incomoda, e precisava de alguém que tivesse uma voz um pouco mais forte para que comandasse esse trabalho. Então foi quando eu conheci o veterinário Rodrigo, que é um veterinário itinerante que faz esse trabalho no Brasil inteiro, inclusive em outros países. É um dos mais rápidos que eu conheço e de um trabalho, uma cirurgia limpa, rápida, precisa e deu certo. Então, inclusive agora, né, está, depois de 2 anos, a licitação, né, o pregão para fazer a castração através de mutirão está saindo hoje. Ontem eu fui na Secretaria da Causa Animal e ele está sendo devolvido para a Secretaria de Licitação para poder já fazer o pregão. Porque é inviável. Eu vou te interromper um pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo e você vai me contar tudo isso na volta. Rapidinho, gente. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Olá, gente, estamos de volta, conversando com a Lia, tratando desse tema muito sério, que são os animais abandonados. Lia, você estava contando
termina de falar em relação à licitação que está sendo feita. A licitação de castração de um castramóvel que vai em todos os bairros distantes, que infelizmente... Que maravilha! Né, o pessoal que mora em Veracruz, Pindorama, Vale Verde, Caraíva, Mangabeira, Agrovila, eles não têm nem condição de transporte e moram nas roças. Então, a gente vai até esses bairros com o castramóvel, fazemos diariamente de 50 a 80 castrações, que isso aí fazem, acho que uns 10 anos que eu tenho feito com recursos próprios. Quando o recurso próprio terminou, então, foi quando eu resolvi entrar na política para poder... Gente, é incrível. Né? Então, e não é fácil você pegar essa bandeira sozinha e sair por esse bairro todo e fazer um trabalho limpo, sem nenhum interesse político, nenhum interesse de nada. Mas, infelizmente, agora eu tive que recorrer, porque quando eu saí da política, que eu pretendo não ficar por muito tempo, deixar um legado para que essas pessoas dêem importância e continuem fazendo essa causa animal como bandeira e ser um dos fiscais da cidade, como os outros são para a pavimentação. Mas você não acha que, de repente, teria que ser investido mais numa divulgação, numa conscientização das pessoas? De repente, o poder público, a prefeitura, investir mais em outdoor, em campanhas, sabe? Nas escolas mesmo, porque eu já presenciei, infelizmente, aquela coisa da cultura, da pessoa dizer assim, não vou castrar o meu gato, ou a minha gata, ou o meu cachorro, ou a minha cadela, porque vai estragar. Já aconteceu, deu na rua aqui, perto da minha firma, uma vez, recolher uma cachorra, que eu achava que era uma cachorra de rua, vivia solta, toda suja. Eu peguei, castrei, cuidei dela, depois eu fui descobrir que era de uma oficina. E o cara brigou, porque eu havia estragado a cachorra dele. Mas essa é a cultura, como eu te disse, né, do brasileiro e das pessoas que ignoram que esses animais que principalmente ficam na rua sofrem de várias doenças. De várias doenças, né? Doença venérea, né? Venérea, tudo. Eu já tratei de vários e é horrível, viu, gente? É horrível. É uma questão também de saúde pública. Exatamente. Com base nessa saúde pública que eu consegui, no início da minha gestão, colocar um item na lei de zoonose, que o controle de natalidade é muito importante para diminuir as doenças que causam mal ao homem. A leishmaniose, né? A leishmaniose, mas a leishmaniose não passa do cachorro para o ser humano. Né, que fique claro isso, né? A leishmaniose ela é transmitida pelo mosquito. Pelo mosquito. Né? E é um mosquito que pode picar no ser humano. Não o cachorro, o contato com o cachorro que esteja com a doença que vai passar para a pessoa, né? Então, a zoonose, ele trata desses animais, né? Que prolifera, né? Essa doença. Nos outros animais. Pelo que eu sei, não sei se mudou, mas pelo que eu sei, todo animal, o cachorro, né, pelo menos, não sei se pega em gato, mas todo cachorro que é diagnosticado com leishmaniose, infelizmente, ele tem que ser sacrificado, né? Infelizmente. Eu gostaria de falar, Alda, sobre maus tratos. Existe a lei de maus tratos que a cada dia a gente pega cada situação que você fica horrorizada. Eu acharia que deveria o poder público dar mais importância, porque já várias vezes a gente fez o processo de fazer um boletim de ocorrência, de saber, de mostrar todas as provas, de fazer todo um processo e na hora a pessoa não paga nem multa, nem fica detido, nem nada. Então eu acredito que deveria ser visto com mais seriedade, porque maus tratos, a partir do momento que você punir uma pessoa,
Eu tenho certeza que as outras vão pensar muito para fazer. Olha, maus eu tratos. gostaria de saber, tem dados disso aqui em Porto Seguro e região de maus tratos a animais? Quase todos os dias. Jura? De prender os animais. Eu cuidei de um animal que ele vivia numa corrente que aqui no pescoço assim estava em carne viva. A Fábia teve que dar ponto em volta do pescoço, Jesus. de tanto que feriu, né? Afundou, né? Então existem vários casos de cachorro que é surrado todos os dias, Ai, Jesus. de cachorro que fica preso num cubículo para ser solto só à noite como Gente, guarda. mas a pessoa que faz isso com um cachorro, com um gato, com um cachorro que seja, ela é capaz de fazer Com o ser humano com o ser também. humano também. Essa pessoa precisa ser punida, ela precisa pagar por aquilo que ela está E fazendo maus de tratos errado. também não é só bater, machucar. Não, É claro deixar que sem não. água, deixar sem comida, Comida é abandonar, né? realmente. deixar em lugar não condizente, né? Mal sujo. Então, é importante que o ser humano saiba que maus tratos realmente é um crime, tá? E aí, Eu achava que deveria ser um crime inafiançável. Eu acreditava que fosse. então, Não é? Não. Será? olha, eu não me lembro se é inafiançável, mas deveria-se pelo menos pagar multa, porque fala multa e detenção. Lucas, procura pra gente aí. Lucas vai procurar pra gente ali. Daqui a pouco ele... Mas eu não sei, não é inafiançável, não. Porque a pessoa paga multa e detenção. Não é multa ou detenção, é multa e detenção, mas eles nunca prenderam e também nunca multaram. Não, Li, A você gente já faz chegou a boletim. denunciar, Lia? Já, no fazer boletim de ocorrência, eu tive o Lia, trabalho você não tem medo, então você realmente realmente enfrenta o que tiver Com que enfrentar. certeza. Ó, nós fazemos vários trabalhos nesse sentido e somos unidas. Quando uma fica sabendo de um caso desse, se une a uma outra e nós seguimos em frente. Agora, é complicado porque chega na hora do poder da polícia, eles não olham com o mesmo olhar que a gente tem, que é um crime. Porque né, para a você polícia, eu acho que não sei, a mente deve ser diferente. O policial, eles devem atender outras coisas e devem achar aquilo que eu falei, um crime menor, vamos dizer assim, né? Não sei. Mas, Meu achismo, viu, gente? Meu achismo. Olha, então, está previsto por lei que é multa e reclusão e a perda da guarda da tutela de qualquer outro animal. Ah, tá. Mas tinha um projeto para ser inafiançável, só que acabou não passando e passou esse que aumenta a pena. Era de 4, agora é de 5 anos. E a perda da guarda de qualquer animal. Beleza. E a mais não. Ouviram, né, gente? Lucas falando aí. Passando aí. Obrigada, Lucas. Uhum. E com relação ao gatil e canil abrigo, em todas as cidades que eu tenho consciência que existiu, não deu certo porque se vira um depósito de animais, acaba fazendo até maus tratos. E o centro Então, de zoonose que tem aqui? O centro de zoonose tem poucas baias, está entrando em reforma agora para aumentar mais canil e mais gatil, porque são só 24 baias e dois gatis. Então, como nós estamos fazendo um trabalho de recolhimento, né, de animais que estão, não é só pelo fato de estar na rua, mas pelo fato de estar na rua e doente, transmitindo doença para o outro, né, para o outro animal. Então, nós temos que recolher. Ainda não temos canil para ficar, como é que se diz, afastado, né? Assim, isolado. Isolado. Nós não temos canil de isolamento. Mas quando a gente fizer agora essa clínica, com certeza nós vamos ter que fazer. Porque, infelizmente, eu infectei o meu canil pensando de final de semana. Alguém leva um cachorro dizendo que foi atropelado e quando chega na segunda-feira
não foi atropelado, ele simplesmente caiu porque ele estava com sinomose. Ai, Aí meu infecta Deus, aquele aí lugar. contamina o local Contamina o local. todo, gente. E por incrível que pareça, contamina. E como o meu Fica ambiente... muito tempo ali, Muito, né? 11 muito meses. tempo no Como local. o meu ambiente é cheio de árvores e plantas, não tem como você fazer totalmente a desinfecção, né? Uhum. Infelizmente, a causa animal é uma causa, não é como você, como vereador, vai ali na rua, observa que tem um buraco no asfalto, você faz um requerimento e pede que a prefeitura tape e tá tudo bem. Infelizmente, a causa animal é uma ferida aberta, difícil de tratar, porque ela passa... E as pessoas não dão importância. Não dão importância e ela passa justamente pela conscientização e pela empatia das pessoas, né? Com certeza. Então, é complicado. E o engraçado, Lia, que eu percebo é que todas as pessoas que são empáticas e que gostam, isso que eu acho, no meu entendimento, no meu achismo, as pessoas que gostam de animais, elas já nascem, eu acho que com gene, no DNA. Eu acho que acontece com você, foi o que eu falei no início, na sua apresentação, e acontece comigo, e acontece com outras pessoas que são que fazem parte do nosso time, vamos dizer assim, a gente não pode ver. Eu falo que se eu estiver indo ganhar o Oscar, tá? Vou botar lá em cima, né? Vamos dizer que eu estou indo para ganhar o Oscar, e no meio do caminho eu cruzar com um animal ferido, eu vou parar, não tem a possibilidade de eu não parar. É a mesma coisa. Os cuidadores de animais que trabalham comigo, eles dizem assim, Dona Lia, a senhora precisa aprender a dizer não. Eu falei, mas como se ele não entende nosso vocabulário? Não, é impossível. Animal, né? Não é uma escolha. Não é uma escolha sua, nossa. Não é uma escolha minha. Eu não consigo ser indiferente, assim como você também não consegue ser indiferente. Eu não posso ver. Agora, por incrível que pareça, o animal, ele tem uma sensibilidade, um sexto sentido tão grande que todos os dias eu fico cada vez mais admirada com a sensibilidade do animal. Teve uma noite, 3, 4 horas da madrugada, um cachorro insistentemente choramingava no portão e eu achava que tinha escapado do meu canil. Aí eu recolhi. E no outro dia de manhã cedo, o que eu descobri? Que não era meu. E ele pulava no meu colo como se toda a vida fosse meu. Aí eu falei, deve ser de algum vizinho. E não é de nenhum vizinho. Ele escolheu a gente. Olha, eles estão conversando porque quando eles uivam à noite, tá? Um começa a falar com o outro, então eles já trocaram ali, ó. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Lia, que é muito característica da gente, eu acho. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você já se colocou em risco no resgate de algum bicho, Lia? Com certeza, várias vezes no meio do mato, em locais perigosos, né? Eu já aconteceu assim de eu estar entrando no meio do mato num lugar e falar, meu Deus, sozinha, parar o carro, sabe? Falar assim, meu Deus, aonde eu estou me metendo, né? O risco e em locais assim não muito legais também, com animais e com situação do animal. Até eu já peguei sarna 2 vezes. Você já, o que já aconteceu assim conta pra gente um episódio aí. Um episódio. Eu falando em sarna, eu peguei sarna também, muito, nossa senhora. Mas eu tomo ivermectina de 3 em 3 vezes, mas eu parei agora 6 meses porque eu tomei demais por causa do Covid. Uhum. Aí nessa parada eu peguei sarna. Tá, mas deixa eu te falar. A gente vai ter que agora. Nós vamos ter que dar uma olhadinha nos nossos patrocinadores, viu, gente? Que é o que nos mantém. E na volta ali você vai contar pra gente a sua história. Tá bom? A gente já volta, gente.
Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Você já viu como ficou a nova Praça da Bandeira? Foi toda revitalizada, novo piso, nova iluminação, novos bancos, novo projeto paisagístico, tudo seguindo o projeto da Passarela da Cultura. Além disso, a praça ganhou uma linda fonte luminosa, homenageando as cores das bandeiras de Porto Seguro, Bahia e Brasil. E ó, todo mundo quer fazer uma selfie aqui. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí, viu? Olá, gente, estamos de volta, conversando com a Lia. Lia, eu queria que você contasse pra gente um episódio aí seu, desses episódios da vida da gente aí, essas aventuras de recolher os animais e dos riscos que a gente se coloca. Olha, aqui em Porto Seguro, há uns 6 anos atrás, nós fomos recolher uma cadela que estava parindo nos buracos que a prefeitura, a Embasa, eu acredito que seja, lá no Campinho. E o trabalho que eu tive de entrar nesse buraco cheio de lama, e essa cadela parindo, Jura, né? Inclusive um amigo meu, o adestrador Léo, que ajudou, depois alguém achou, nos cedeu uma gaveta de alguma cômoda, alguma coisa, nós conseguimos colocar na gaveta, e ela acabou indo parir na pousada, debaixo de chuva. Então, são vários resgates que a gente faz, assim, inacreditável, porque a gente não mede esforços, né? De madrugada na BR, perto do centro de convenções, às 2 horas da madrugada, recolher um animal que foi... Alguém dá essa notícia, a gente fica... Se a gente não vai, a gente não consegue voltar a dormir, né? Não então, dorme, você tem que ir lá, resgatar, gente, acordar o Tiago para ser atendido e tudo. Então, são vários... No nosso dia a dia, Alda, é exatamente uma coisa assim, incrível. Você é não uma tem montanha-russa de emoções, e né? de sábado e domingo é o dia que mais tem atropelamento, mais animais que as pessoas acho que ficam sem trabalhar, e aí é a hora que elas aproveitam para ir atrás da gente. E eu digo às pessoas o seguinte, que animal é como o ser humano. No primeiro sintoma de mal-estar, eles devem procurar um veterinário, porque principalmente que o animal ele não fala, então você tem que ter a ajuda de um veterinário. Com certeza. Agora, a gente não pode dizer, eu acho que é isso, não pode achar nada. Não, mas a maioria ou não tem condições, ou não, culturalmente, como a gente falou, a pessoa não acha que é menor, que ela não vai, que ela quer ligar e resolver, né? Der um remedinho e resolve, né? Agora, uma outra coisa que eu percebo, Lia, nas pessoas, quando elas ficam sabendo que a gente cuida, que a gente tem as pessoas me ligam, acho que com você deve acontecer muito mais, né? A proporção muito maior. As pessoas querem passar o problema para a gente. Querem um animal enquanto o animal está bonitinho, tá tudo jóia, tá bem, tá tranquilo, tá sem problema nenhum. Adoeceu ou aconteceu qualquer coisa, qualquer tragédia, não querem resolver, ajuda para resolver, querem só toma. Isso aí acontece no dia a dia da gente. Agora, nessa hora que a gente vai fazer esse atendimento, eu procuro fazer a conscientização dessa pessoa, o quanto esse animal é importante na vida dela. Entendeu? Jura, Lia? Com certeza. Eu tenho conseguido fazer com que as pessoas, por exemplo... Mas as pessoas aceitam? Aceitam, por exemplo, hoje mesmo a dona Edna,
ela está com uma cadela que ela resgatou, e eu disse a ela que eu infelizmente não poderia acolher por causa que eu estou com sinomose. Eu consegui convencer que ela acolhesse até ela parir, porque ela está sendo morta. Isso aí é demorado, mas a gente consegue. Por isso que eu falo que a prefeitura, eu vejo o poder público, eu falo prefeitura, mas eu falo poder público, né? Deveria ter um trabalho, porque o ser humano conscientizado, você veja só, Lia, você sozinha e algumas poucas pessoas têm desenvolvido e têm feito, gente, vocês não percebem, a grande maioria não percebe, mas se vocês andarem na rua de Porto Seguro, prestarem atenção, a gente, principalmente no centro, a gente não vê mais praticamente cachorro. Porque fazem 30 anos que nós estamos enxugando o gelo que a gente conseguiu. Então, eu digo o seguinte, Lia, se houver uma conscientização da população, são muitas pessoas fazendo o bem e todo mundo faria um pouquinho. O que eu digo é o seguinte, se ajudaria. O animal de rua, ele não nasce na rua, ele é abandonado. Então, com certeza, a gente tem que, nas escolas, fazer a conscientização de não abandono. Então, logo há uns 10 anos atrás... O animal não é um brinquedo, né? Isso. O animal não é um brinquedo. A gente ia nas escolas, depois da pandemia eu não fui mais, mas a gente vai nas escolas, principalmente de 4 a 6 anos de idade, né? E faz um tipo de um teatrinho, leva todo o material. Jura? A gente faz... Nossa, eu acho incrível isso, gente. Para poder conscientizar, para não ser atropelado, como que se deve andar na rua. Por exemplo, eu fiz leis que, na verdade, deveria valer, né? Mas é difícil acontecer isso, que os animais devem andar na rua somente na guia e coleira, e os animais de grande porte com focinheira. Focinheira, é o normal. Então, a gente passa tudo isso para as crianças e saber da importância do carinho e da higiene que tem o animal para não pegar transmitir nenhuma doença, nem para o humano e nem para os outros animais. Então, esse trabalho de conscientização nas escolas, eu pretendo agora, com a volta das escolas, que ainda está mais ou menos, não todas as aulas, todas as escolas, voltar a fazer esse trabalho de conscientização das crianças através de cartazes, que é mais figuras, né, que eles fazem. E eu gostaria que a prefeitura tivesse o trabalho que existe, né, um canal, um WhatsApp, para você fazer a denúncia de maus tratos. Mas, infelizmente, a prefeitura não tem a quantidade suficiente de fiscal de meio ambiente para fazer o atendimento. São 9 fiscais para uma comunidade Você falando inteira. nisso, eu lembrei agora, Lia, um problema que está voltando. Eu já liguei várias vezes, acho que até para você. Os passarinhos na praia. Exatamente. O que nós não temos é fiscal para ir atrás, principalmente de sábado e domingo. Cortam as asinhas, alguns dão cachaça para eles ficarem ali. Então, sabe, gente? Você que está lá, você que está na praia, gente, não tire foto, não deixe aqueles meninos pousarem aqueles passarinhos. Rejeite, recuse, ajude, por favor, tá? Porque os bichinhos ali estão em sofrimento, né? Eles podem vender as pulseirinhas deles, mas sem o abuso. Uma outra coisa, eu fui pesquisar, tirei os dados da OMS, não sei nem se eu confio nessa organização, acho que eu nem confio mais nessa OMS. De acordo com os dados da OMS, no Brasil, os dados são de maio de 2023, maio de 2023, maio de 2022, no Brasil tem cerca de 30 milhões de animais abandonados. Sendo desses 30 milhões, 20 milhões são cachorros e 10 milhões são gatos. É muito. São muitos animais. E o abandono, ele acontece todos os dias. Infelizmente, o ser humano
ele quando vai descartar na hora do aperto, ele não vai deixar de comprar uma roupa, ele vai simplesmente descartar o animal que vai estar dando custo. Então, agora, ali, eu não sei você, mas já aconteceu na minha residência, na minha empresa, de eu abrir a loja pela manhã e ter um balde, uma lixeira tampada, toda lacrada, com um furinho do lado, e a gente estranhar aquilo quando abre, tinha um gato lá dentro. Ou já aconteceu de pegarem uma caixa, lacrar com uma ninhada e deixar lá. Com certeza. Foram 8 animais que, infelizmente, todos estavam infectados com sinomose. Desses 8 que deixaram na zoonose, né? E depois eles me entregaram, eu só consegui salvar uma que ficou tetraplégica e o outro que não pegou nada, parece coisa de Deus. Mas 6 vieram a falecer dentro da pousada. Agora, existe muito abandono e isso é crime. Abandono também é crime. É maus tratos. Agora, gente, os benefícios de se ter um animal são tantos, né, Lia? Nossa Senhora, é um carinho muito grande. São tantos. Eu estava estudando, listando são antidepressivos, né? São. Antidepressivo, melhora o cardíaco. O batimento cardíaco. A compreensão também a sensibilidade do ser humano também se torna melhor, né? Melhor, já estimula a atividade física, porque você muitas vezes tem que se movimentar para cuidar do cachorro e para sair para passear com ele, ou mesmo o gato, né, para cuidar. O cachorro, eu estava vendo lá, ele tem a capacidade de pressentir o câncer, né? Se a pessoa tiver com certeza. câncer, ele tem essa habilidade. E eu acho assim, olha, nós estamos faltando muito. Você vê países, por exemplo, como no Japão, existe até um asilo para animal. Existe cemitério para animal. Então, a gente observa que certas culturas dão muito mais importância para essas causas animais do que nós brasileiros, que temos uma miscigenação grande de raças que deveriam interagir e ser melhor, né? Entendeu? Mas por aí você tira, né? Você vê o Japão, culturalmente, né? Ele valoriza muito a educação, ele valoriza muito o ser humano como um bem que está no processo de evolução, né? Então, ele valoriza muito a cultura e a educação, né? E a partir daí, quando você entra nesse processo de desenvolvimento, você não se vê separado do outro, né? Então, o respeito, né? Então, o que falta aqui é justamente exatamente a conscientização e olhar para o outro. Lia, e você sempre gostou? Nasceu assim? Nasci assim. Eu me lembro que quem encontra é minha mãe. No interior de São Paulo, no Guararapes, passava aqueles caminhões vendendo pintinho, né, que eles pintavam de amarelinho, eu acho, que eu achava muito bonito. Aí eles me davam um pintinho, de eu ficar pedindo. Aí eu queria brincar e com um pintinho na mão, então não dava para brincar. Eu enfiava dentro, porque a gente usava aquelas calcinhas com elástico nas pernas, né? Eu colocava o pintinho dentro da calcinha para poder brincar. Até eu chegar em casa, eu ficava brincando com o pintinho. Então, desde criança, eu gosto de animais, de gatinho, de cachorrinho, sempre levava para casa. Como nós tínhamos um quintal enorme, então desde pequena eu tive o conforto de morar em locais que dava para você ter esses animais. Mas é como eu te falei, a pessoa já nasce gostando, já né? Nasce. Eu acho que nós já nascemos com isso no DNA, viu, Lia? Isso. Lia, a gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Eu já vi que a gente ia conversar aqui muito tempo e eu quero deixar uma dica de um livro, tá, gente? De uma leitura que eu sempre deixo aqui.
E eu acho que essa leitura tem muito a ver com o assunto que nós estamos falando, tá? Eu já li esse livro 2 vezes, aliás, li uma vez e estou relendo. O Ser Quântico, né? Uma visão revolucionária da natureza humana e da consciência baseada na nova física. Ela é Dana Zohar, ou Zohar, não sei como se pronuncia. Enfim, ela é física, teóloga, formada em psicologia. E nesse livro, gente, que eu super indico, não é uma leitura, assim, ela disse que escreveu um livro para leigos, tá? Para leigos, tá? Ela dá o beabá da física quântica. No começo ela dá, assim, todas as esquisitices da física quântica, dos elétrons, comportamento das partículas, tá? E do meio para o final, ela traz toda essa física quântica para a nossa realidade. E ela mostra o quê? Ela tenta provar o quê? Que nós não estamos separados. Só um trechinho. Numa psicologia quântica, não há pessoas isoladas. Existem indivíduos que possuem identidade, significado e propósito, mas, como as partículas, cada um é uma breve manifestação de uma particularidade. Essa particularidade está em correlação não local com todas as outras particularidades, com todas as outras partículas, e em certo grau entrelaçadas. Ou seja, tudo que cada um de nós faz afeta todos os demais, direta e fisicamente. Só um pedacinho do trecho do livro para vocês terem uma noção. Quem lê esse livro, tá? Eu tenho que ler mais umas 2, 3 vezes para compreender, porque ela falou que escreveu para leigos. Eu acho então que eu não sei não, acho que eu sou bem burrinha. Tá, gente? Quem quiser ler e trocar uma ideia comigo, você só vai achar na internet, tá? Deixa um recado lá no meu Insta, alda.tk, e é a dica de hoje. Imperdível. Lendo isso daqui, ó, a gente vai tratar melhor o nosso próximo, inclusive os animais. Lia, você quer deixar algum recado, algum contato? Olha, eu gostaria de também dar atenção a nós mulheres que ocupamos nossos espaços, e eu gostaria que mais mulheres se preocupassem com política, porque política não tem sexo. E nós mulheres temos o senso de crítico, né? Nós temos a habilidade de ter formas de saídas, né? E eu gostaria que nós mulheres, vocês mulheres, participassem da próxima campanha que vai ter em 2024, se candidatando também para fazer o quê? Parte da nossa política da cidade, que precisa muito da gente, né? Das mulheres e das pessoas que pensam na população, nos animais, nos idosos, nas crianças, e na formação da cidade de um modo geral. Nós aqui em Porto Seguro, que vivemos do turismo, devemos valorizar muito, muito esse nosso trabalho que essa gestão está fazendo. Eu agradeço a você, Alda, pelo convite. Eu né? agradeço, e fica Lia. aqui, qualquer pessoa que quiser falar comigo, é só procurar Lia Arigatô, no centro que todo mundo sabe, que é ali na Pousada Arigatô. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Beijo.
Anaís? Pois é o som da sua vida melhorando. Você já deve ter percebido que nossa cidade passa por uma grande transformação. Arraial da Ajuda, Trancoso, Baianão, Orla Norte, Vera Cruz. Os bairros estão recebendo atenção especial com manutenção e pavimentação de ruas. Assim, as praças também estão sendo requalificadas e tem novas praças sendo construídas. São investimentos com recursos próprios para trazer mais qualidade de vida. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tá pensando que acabou? Vem muito mais por aí, viu? É nessa Bahia, de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina. Uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local, representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da APROA hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem, né? Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também que a APROA participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A APROA eu acho que é uma associação que foi criada para unir, né, os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, né? E fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo, né, da APROA. Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários, só na região. Ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo. Primeiramente distribui renda, né, com a geração de empregos e distribui dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado, tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de empregos, o pessoal migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Assim, eu poderia trabalhar, né? Assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano
ela está acima de tudo. E quem deve tratar de sua família são seus provedores, o pai e a mãe. E, havendo trabalho, há esse resgate de dignidade ou manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza ele exatamente isso: andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele, o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável. Que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas, comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo. E aí por isso mesmo o filho foi ficando ali no estado das empresas, foi trabalhando e foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui não, foi sempre ficando aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. APROA, em prol do bem comum, sempre.